A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez ao canal EBD Esboço, um canal onde juntos aprenderemos a palavra de Deus através das nossas lições de revista de Escola Bíblica Dominical desse trimestre de 2023. E hoje nós vamos falar sobre pais piedosos e filhos rebeldes. Uma lição muito importante e de muita valia. Então, se você está gostando já do nosso conteúdo, não deixe de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal e também ativar o sino de notificação para que você não venha perder nenhuma aula. Então vamos juntos aprender a palavra de Deus, que hoje está muito interessante. Pais piedosos e filhos rebeldes. E o texto de hoje nós vamos baseá-lo em Juízes capítulo 13. Vamos falar sobre a vida de Sansão e os seus pais. Amém? Juízes capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém, meus queridos? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma lição muito importante, tratando dos pais piedosos que temem a Deus e, por outro lado, os filhos rebeldes. Como lidar com essa situação, nós que somos pais, que vamos à igreja, que oramos, que temos a leitura da palavra de Deus guardada em nosso coração. Como lidar quando o filho resolve ir por um caminho que não é a vontade de Deus? Como lidar com essa situação? A realidade que nós estamos vivendo são pais que oram a vida inteira para que seus filhos voltem a adorar a Deus, como os seus pais também adoram, que são piedosos, que são tementes a Deus. E hoje nós vamos aprender tudo isso na vida de Sansão. A priori, o texto que nós acabamos de ler vai falar dentro do contexto que estava vivendo Israel aqui no livro de Juízes. Então, se você perceber, o tempo de Juízes é um período mais obscuro da nação de Israel. Você percebe que no capítulo 1, você vai ver que Josué, ele vem a falecer. No capítulo 2, na verdade, vem a falecer aos 110 anos de idade. Sendo assim, o povo de Israel fica sem direção, fica sem ter o que fazer, sem ter quem estaria sob a sua liderança. A Bíblia diz que a geração que viria nascendo, a Bíblia diz que elas não conheciam a Deus. Por quê? Estavam longe de Deus, estavam em pecado contra Deus. Então eles faziam o que bem entendia. O que eles estavam fazendo neste período, estava adorando os deuses pagãos dos povos que estavam habitando ali na sua terra. Adoravam os Baalins, adoravam a deusa Azerá, adorava o deus Dagon, que era o deus dos filisteus, fazendo com que Deus se irasse muito contra este povo
e levantasse inimigos para oprimir o povo. Então você percebe que o povo de Deus, sem a liderança espiritual à frente para indicar o caminho da piedade ao Senhor, logo o povo fica à mercê das coisas desse mundo. Então a Bíblia diz que quando se levantava um juiz sobre Israel, o povo obedecia a Deus. Mas quando esse morria, o povo também voltava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Isso está indicando que nós, seres humanos, que somos piedosos ao Senhor, nós não podemos criar as nossas expectativas no ser humano. Porque o homem, ele falha, o homem, ele erra, o homem, ele é pecador, como eu, como você, como todo mundo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, o nosso foco tem que ser em Deus, em Cristo. Nós temos que estar focado na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque se nós ficarmos focados numa imagem do ser humano, do homem carnal, nós vamos se frustrar. Porque todos nós temos defeito e uma hora ou outra nós vamos achar algum defeito nessas pessoas, nos líderes religiosos, porque eles são líderes, são pastores, mas são também sujeitos a errar, a falhas. Então, para que nós não viemos abalar a nossa fé espiritual, nós temos que estar firmado na rocha em Cristo Jesus. Então, este era o período em que o povo de Israel estava vivendo. Então Deus levantava inimigos para oprimir o povo, para roubar os seus alimentos, para destruir as suas plantações, até que o povo se arrependia e onde Deus levantava juízes para livrar o povo da mão desses opressores. Mas em meio a essa idolatria toda, em meio a esse caos todo, em meio a esta vida de pecado em que o povo estava vivendo, Deus achou um casal piedoso para começar a livrar o teu povo das mãos agora dos filisteus. Então é aonde que nós começamos a falar da história de Sansão. O capítulo 13 do livro de Juízes vai nos falar que no meio deste caos, porque o povo mais uma vez fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus levantou os filisteus para oprimir o teu povo. Foi o que nós lemos aqui no capítulo 13. Então nós vamos perceber que Deus, ele desce em forma teofânica. Quando eu falo de forma teofânica, eu estou falando que Deus desce como um anjo. O anjo do Senhor vem até a terra. Quando nós falamos o anjo do Senhor, nós estamos falando do próprio Deus da forma teofânica. Teo, Deus, fania, aparições. É quando Deus vem em forma de anjo para falar para uma mulher estéril, cujo seu marido se chamava Manoá. Mas o que eu quero dizer é que em meio a esse caos todo, em meio a essa idolatria, em meio ao pecado, Deus sempre vai achar alguém piedoso, que ainda guarda a sua lei, que ainda guarda os seus mandamentos, que ainda teme a Deus. Então, é através deste casal que Deus vai começar a dar livramento a Israel das mãos dos filisteus. Então, nós vemos que Deus, ele desce para falar com a mulher de Manoá, dizendo que ela teria um filho. Mas alguns requisitos ela deveria ter para preservar durante 9 meses a criança que iria nascer. E a criança que iria nascer, ela não nasceria para ser separado, não. A Bíblia diz que ele seria separado desde o ventre da mãe. Ou seja, ele nasceria para um propósito. Ele nasceria para que Deus começasse a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, mas antes de a criança nascer, para que ela pudesse livrar o povo, primeiro, a responsabilidade maior seria dos seus pais.
principalmente de sua mãe, que agora recebeu o milagre divino, porque ela era estéril e agora Deus havia feito o milagre e agora ela conceberia. E através dessa concepção, a criança que foi separada, consagrada desde o ventre, começaria a dar livramento a Israel através do poder do Espírito Santo que viria sobre a vida desta criança que vai nascer. Então, o que Deus falou para ela? Olha, você vai ter um filho, mas primeiro você precisa se preservar. Para a criança possa nascer saudável, você precisa se preservar. Então, qual era a condição? Não beberás bebida forte, ou seja, vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica que possa prejudicar a criança. Então, você percebe que Deus havia colocado uma responsabilidade na mão da mãe da criança que iria nascer, isto é, Sansão. Então, Deus, ele preparou a sua mãe para que ela pudesse conceber uma criança saudável, uma criança com saúde. Então, ela não poderia nem tomar bebida forte. E a segunda coisa, não poderia comer comidas impuras que prejudicariam o processo da concepção. Então Deus primeiro, ele passou a responsabilidade para a esposa de Manoá, para que ela pudesse ter uma gravidez saudável, para que a criança pudesse nascer. Então todos nós conhecemos a história, que depois que a mulher recebeu esta mensagem, falou para o seu esposo Manoá e novamente o anjo desceu e eles foram pedir conselhos ao anjo, dizendo: como é que nós temos que criar esta criança? Isso é muito importante. Então o anjo disse: olha, é o seguinte, vocês vão criá-la separadamente ao Senhor. E para que possa acontecer isso, vocês terão que fazer o seguinte: a criança, ela é nazireu de Deus desde o ventre. Então, se você quiser saber alguma coisinha sobre o nazireado e as suas condições da separação ao serviço de Deus, é só você ir lá em Números capítulo de número 6, que você vai ver os requisitos que o nazireado tem para ser separado a Deus para fazer a sua obra aqui na terra. Então, como isso é só um resumo, é só um esboço, para que você possa dar a sua aula, melhor preparar a tua aula. Então, se você quiser saber sobre o nazireado, você vai lá em Números capítulo 6, você vai encontrar detalhe por detalhe sobre este voto, esta consagração a Deus em favor da tua obra. Então você percebe que Deus falou certinho como teria que cuidar da criança. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Nós, pais, devemos pedir conselhos a Deus, orientação divina, para que nós possamos educar os nossos filhos. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós temos que ensinar o menino, a criança, no caminho que ela deve andar, isso não está falando só do lado espiritual. O lado espiritual é muito importante. A criança saber que existe um Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso, é importante. Mas não está falando só sobre a espiritualidade da criança, mas está falando sobre o social da criança. Nós não vamos ensinar só coisas da Bíblia para a criança. Nós vamos ensinar como ela ser educada. Nós vamos ensinar como ela pode crescer no conhecimento social, ou seja, ir para uma escola. Nós vamos ensinar nossos filhos a falar obrigado, por favor. Nós vamos educar a criança para a sociedade. Fazendo isso, nós vamos ensiná-la como respeitar o próximo, como amar o próximo. Então, todas as coisas principais para que a criança possa viver bem sobre a terra, nós pais temos a responsabilidade de ensinar. Então os pais foram pedir para Deus conselhos, como é que nós vamos ter que criar e ensinar esta criança. E é muito importante. Então o anjo disse: olha, vocês não vão poder
cortar o cabelo da criança. A criança não poderá chegar perto de coisa morta. Ok? A criança não poderá beber vinho quando crescer. Por quê? Porque ela será separada para Deus, consagrada para Deus para um propósito. Propósito esse que era livrar ou começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então, essa criança agora ela vai conceber e ela nasce. E começa a preparação para que Sansão possa atingir ou chegar ao objetivo a qual Deus tinha para ele. Então Sansão ele cresce nos caminhos do Senhor, cresce com seus pais piedosos, ensinando Sansão e lembrando ele do seu propósito. Porque Deus tinha feito um milagre na vida de sua mãe, para que ele viesse nascer e também cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, a responsabilidade dos pais foi cumprida. Então, nós pais temos responsabilidades. A responsabilidade de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Criar os nossos filhos para que ele possa conviver na sociedade, respeitar o próximo, respeitar as pessoas, crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso também nós temos que dar o exemplo, ser homens de oração, homens que leem a palavra de Deus, homens que respeitam primeiramente a família, a esposa, ou seja, o negócio começa dentro de casa, para que a criança possa exercer, a sua função social nessa sociedade. O exemplo tem que vir de casa, de pais piedosos, de pais que temem a Deus, para dar aquilo que o filho e a filha precisa. Então Sansão seria nazireu de Deus, separado a Deus, consagrado a Deus para um real propósito que nós já falamos aqui. Segunda coisa que nós temos que observar é que quando Sansão ele cresce, ele precisa entender que o teu povo estava precisando de livramento. E para isso que ele nasceu. Ele entendia. Não, eu nasci para esse real propósito, para livrar o povo de Deus das mãos desses inimigos. Então você percebe que Sansão, ele começa obedecendo a Deus, obedecendo seus pais, assim como ele aprendeu. Só que conforme ele vai crescendo, é por isso que a criança, antes que ela venha saber entre o certo e o errado, nós temos que forjar o seu caráter. Então se nós não formarmos o caráter da criança até mais ou menos 5 anos de idade, passou disso, não tem como mais controlar, não tem como mais fazer nada. A criança ela vai crescendo, já criando uma personalidade ou rebelde ou piedosa. Então você percebe que quando Sansão ele cresce, a primeira coisa que ele começa a dar alguns sinais de rebeldia, primeiro, é quando ele se interessa pelas coisas lá de fora. Então o maior problema dos jovens de hoje, dessa geração, é que eles olham tudo para fora. Eles não veem nada de bom dentro da casa do Senhor. É tudo lá fora. O que Sansão viu? Sansão, ele acabou se interessando por uma mulher fora das suas terras, fora do teu povo. Se interessou por mulheres filisteias, mulheres pagãs. E os seus pais orientaram ele a não se envolver com mulheres de fora, sendo que tinha mulheres na sua terra, dentro do seu povo, com a crença que eles tinham em Deus, mas não, ele queria mulheres lá de fora e ele se interessou. E a primeira desobediência é não ouvir os seus pais. Então, a rebeldia dos filhos é quando eles não dão ouvido aos seus pais. Então, os pais de Sansão disseram: filho, não vá. Filho, não fique, não
se ajunte, não se misture com as mulheres do mundo, simbolicamente falando, com os filisteus, com os nossos inimigos, sendo que tem mulheres aqui no nosso meio que adoram a Deus, que são piedosas. Mas Sansão, o que ele falou, não, é ela que eu quero. Então, muitas das vezes, nossos filhos começam com esses sinais de rebeldia, não querem ouvir os pais, não querem ouvir os seus conselhos e acabam indo para caminhos tortuosos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final deles são caminhos de morte. Então Sansão começou a se rebelar contra seus pais quando ele não quis mais obedecer. Então, quando seu filho não quer mais obedecer, quando seu filho não respeita mais a sua autoridade, quando seu filho não quer mais seguir as regras que você impôs, acaba descendo ladeira abaixo. Quando perde o controle da obediência para com os pais, é sinal de que esta criança, de que esse filho está sendo rebelde. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Sansão, ele começou a dar essa rebeldia, é quando ele se prostituiu com prostitutas. Então a geração que nós estamos vivendo hoje, uma geração prostituta, é uma geração que quer viver na prostituição, é uma geração que quer viver na bebedeira, é uma geração que não quer esperar. Você pode ver que meninos jovens na faixa etária de 11, 13, 14 anos, 15 anos, já sabem o que é ter relações. Já sabem o que é conhecer o corpo de um homem ou conhecer o corpo de uma mulher. Nós estamos perdendo o controle dessa geração. Estamos perdendo o controle destes jovens que estão vindo agora. Eles não querem saber de estudar, eles não querem saber de trabalhar, eles não querem saber de ter uma vida santa diante de Deus. Eles buscam a prostituição. Então a rebeldia de Sansão foi fazendo com que ele viesse à decadência espiritual. Então você percebe que o motivo por ele estar sendo assim não é dos seus pais, porque os seus pais ensinaram ele no caminho que ele deveria andar. Então, meus queridos, muitas das vezes nós temos pais piedosos, pastores, irmãs, que são da igreja, que exercem um cargo na igreja, que exercem uma função na igreja, mas os seus filhos estão fora da igreja. E eles acham que eles são culpados. Não, meu amigo, você ensinou o seu filho. Porque o fato de você ser um pai que ensinou o seu filho no caminho que ele deve andar, não isenta o seu filho de escolher aquilo que ele quer para a tua vida. Você fez a sua parte, meu pai. Você fez a sua parte, mãe. Mas ele escolheu ser rebelde. Ele escolheu ir para o caminho errado. Ele escolheu ir para um caminho sem volta. O que nós temos que fazer é orar para que Deus possa acender essa chama novamente no coração, porque temos pais que estão me ouvindo agora, que os seus filhos começaram na igreja, que os seus filhos louvavam na igreja, que os seus filhos cantavam na igreja, que os seus filhos pregavam na igreja, e por causa da sua rebeldia de não servir, de não aceitar, de não querer mais a Deus, estão fora da igreja, escolheram estar fora. Mas você fez a sua parte, você ensinou, você pregou para eles, você foi exemplo para eles. Mas infelizmente eles quiseram servir ao mundo e hoje estão pagando um alto preço. Não tem força mais para voltar. Então hoje pais sofrem. Por quê? Porque acham que eles são culpados pela forma que o filho está agora. Não, você fez a sua parte. Seus filhos que escolheram não servir mais a Deus. Mas ainda há esperança. Assim como o filho pródigo saiu,
Mas um dia ele voltou. Por quê? Reconheceu o quê? Lembrou do ensinamento dos seus pais. Lembrou que a casa é o lugar apropriado. Lembrou que na casa do pai há pão. Lembrou que na casa do pai há amor. Lembrou que na casa do pai há um abraço. Lembrou que na casa do pai tem respeito e tem Deus. Então muitos filhos estão hoje nas drogas, no álcool, na prostituição, que eram pais e são filhos de crentes, de cristãos, de pais piedosos. Mas a responsabilidade das escolhas que eles fizeram não são de vocês. Escolheram ser assim. Escolheram ser assim. Então Sansão começou olhando para fora as coisas do mundo e querendo as coisas do mundo para si. Segunda coisa, desobedeceu os seus pais se prostituindo com outras mulheres, não só querendo outras mulheres, mas se prostituindo com elas. E a outra coisa muito importante é a mentira. Então você percebe que todas as vezes que Sansão fazia algo que quebrava o seu nazireado, como por exemplo, quando ele matou aquele leão, e na volta que ele estava voltando, ele viu o leão morto e tinha mel dentro desse leão. Ele pega o mel, quebrando uma regra do nazireado, que é não chegar perto de coisa morta, nem tocar. Ele leva esse mel e dá para os seus pais comerem. Mas os seus pais nem perguntou de onde que era. Nem perguntou. Sansão não disse para eles de onde era aquele mel. E isso é muito importante. Isso é muito importante. O diálogo entre o pai e o filho, a conversa entre o pai e o filho, ele chegar com alguma coisa dentro de casa, sempre perguntar de onde foi que ele pegou, quem deu para ele, como ele conseguiu. Então não é normal o seu filho que não trabalha, o seu filho que não tem uma renda, chegar em casa com uma bicicleta, chegar em casa com dinheiro, chegar em casa com alguma coisa que não é dele, que ele não tem como conseguir, perguntar de onde você arrumou isso. Por quê? Porque muitas das vezes ele está sendo influenciado por amigos de fora para fazer coisas erradas e muitas das vezes eles não contam. Então o diálogo entre o pai e o filho é muito importante. O diálogo entre os pais, a mãe, o pai com os filhos é muito importante para saber qual é a sua rotina, o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, principalmente na era tecnológica. Os filhos hoje, se deixar, ficam 24 horas no celular. Pais não estão preocupados com o que eles estão falando, o que eles estão escrevendo, o que eles estão vendo. Então eles pensam assim, não, meu filho está dentro de casa, meu filho está aqui bem, meu filho não sai para lugar nenhum, mas fica trancado no quarto, na internet, no celular, o que eles estão fazendo. Ou seja, você não está perdendo eles lá fora, mas está perdendo eles aqui dentro de casa, porque você não tem mais conversa, não tem mais contato, não tem mais a verbalização entre a sua família. Então temos que tomar cuidado com isso. Questão da mentira entre filhos. Às vezes os filhos não querem contar o que está acontecendo. Nós temos que ficar familiarizado com isso, prestar atenção nestas coisas, para que nós não venhamos perder os nossos filhos. Porque tendo nossos filhos rebeldes, nós temos a triste realidade que é o mandamento do Senhor. O que a Bíblia diz? Para que nossos filhos possam honrar pai e mãe, para que seus dias possam permanecer sobre a terra. Então muitos filhos morrem cedo, de desastres, de acidentes. Por quê? Porque não ouvem os conselhos dos pais. Os pais dizem, não vai por este caminho. Os pais dizem, não ande com esse tipo de amizade. Os pais dizem, não vai naquele lugar. Não ande com esse tipo de gente. Por quê? Porque o pai conhece os perigos deste mundo. Então muitos filhos que não ouviram seus pais hoje estão nas drogas, hoje estão na prostituição, hoje estão no álcool, no vício, não conseguem sair. Por quê? Porque não deram conselhos, não ouviu o conselho do seu pai e sofrem até os dias de hoje. E não só eles sofrem, mas seus pais que oram para que Deus possa libertar da graça, para que ele possa voltar a ser o que ele era antes. E Sansão estava indo por esse caminho. Então nós vamos vendo
que Sansão foi perdendo a força, foi perdendo o teu espírito, foi perdendo a piedade para com Deus, e o fim dele foi trágico. O fim dele foi trágico. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, essa foi somente uma pequena palavra, um pequeno esboço daquilo que você pode abordar na sala de aula. Falar sobre a condição de Israel, falar que Deus ele achou um casal piedoso no meio dessa prostituição, no meio dessa bagaceira toda. Levantou Sansão para livrar de Israel, mas Sansão ele começa a se desviar do real propósito. Ao invés de ele finalizar o seu propósito que ele tinha, destruindo os filisteus, ele se misturou, ele se envolveu cada dia mais. E foi onde que ele conheceu Dalila, todos nós conhecemos a história, e ela fez com que ele quebrasse a principal aliança com Deus, que era as 7 tranças do seu cabelo. Quando ele disse da onde vinha a tua força, da onde vinha toda aquela virtude que ele tinha para destruir os filisteus, e ele conta este segredo. Foi aonde que ele perde a sua força. Na verdade, quem dava força a ele é o Espírito Santo, porque todas as vezes que ele ia guerrear, a Bíblia diz, o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. E quando Sansão achou que esta força era meramente dele, foi aí que ele se enganou. Porque ele disse, eu me levantei, me levantarei, e irei ter de novo com eles, irei vencer. Só que a Bíblia diz, e não sabia Sansão que o Espírito havia se retirado dele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos ser pais zelosos e filhos também zelosos. Infelizmente, estamos vivendo uma geração que para educar nossos filhos nós temos que estar bem de perto. Hoje muitos filhos estão longe dos pais, mesmo dentro de casa. E nós precisamos se aproximar mais dos nossos filhos, ver o que eles estão vendo, olhar para onde eles estão indo, ver com quem eles estão andando, para que nós não viemos chorar lá na frente, para que nós não viemos se lamentar lá na frente. Então, neste domingo, nós teremos essa aula. Este domingo, nós iremos falar sobre isso, que é um assunto muito delicado e que nós temos que estar pronto para enfrentar, se assim Deus não permita, mas prepararmos para esse tipo de situação. Como lidar com nossos filhos, como lidar com a rebeldia desses filhos, dessa geração que está nascendo. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua família, os seus filhos, para que você não venha ter essa dor de cabeça, que é de ter filhos rebeldes. Mas se você criar os seus filhos na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no temor do Senhor, observando eles, ensinando eles, não deixando eles à mercê do mundo, logo teremos filhos obedientes. Eles vão casar com homens e mulheres de Deus, vão sair dos nossos lares, continuarão servindo, sim, terão seus problemas, terão as suas dificuldades, mas sempre lembrarão dos ensinamentos que os vossos pais deram a eles, para que eles não venham se perder no caminho. Então que Deus possa abençoar a tua vida. Se você quiser e puder compartilhar este vídeo com muitas outras pessoas, pais, que precisam ouvir isso, já deixa o seu like para nós, se inscreva no canal, compartilha, e eu vou deixar aqui uma pergunta, e se você quiser responder nos comentários, responda. Jesus, ele foi nazireu? Jesus, ele foi nazireu? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir e que Deus possa abençoar a tua vida. Você está no canal EBD Esboço, um canal onde juntos aprendemos a palavra de Deus de uma forma bem resumida. Então aqui é uma conversa para que você possa ter uma noção do que falar na aula a qual você vai ministrar. Amém? Deus abençoe os irmãos, fique com Deus e na paz do Senhor Jesus.